Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à aula número 2 do minicurso do Reservatório à Refinaria. Meu nome é Giovana Drummond, sou pesquisadora visitante do PRH-NP número 7, e junto comigo hoje aqui temos compondo a mesa o professor Célio Albano, coordenador do PRH-NP 7, e Rafael Purificação, secretário de Educação Continuada da SPE. Bom, para auxiliar na moderação das perguntas, também temos hoje os alunos Matheus Totti e Amanda Rios, né? Matheus, aluno filiado ao capítulo de estudantes da SPE da Unifesp, e Amanda, da Unicamp. Muito obrigada pela presença de todos da mesa. Vou colocar aqui uma apresentação. Bom, o minicurso do Reservatório à Refinaria é uma realização PRH7 da UFRJ, em parceria com a SPS São Brasil. Nós temos o apoio da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, né, o Programa de Recursos Humanos, né, com gestão da FINEP, COP UFRJ e Escola Politécnica da UFRJ. Gostaria também de agradecer imensamente o patrocínio da Baker Hughes, né, empresa que patrocina o nosso evento. Bom, agora eu passo a palavra para o Rafael Purificação, para falar um pouquinho mais da SPE. Boa noite a todos, boa noite aos colegas de mesa, boa noite também à nossa palestrante da noite, a Meg. É um prazer grande estar aqui com vocês mais um dia nesse mini curso. Eu acho que isso agrega muito para a indústria de óleo e gás, em todos os sentidos, para os estudantes, para os profissionais, para as empresas, porque compartilha o conhecimento. Então, hoje eu tenho aqui a missão de falar representando a Seção Brasil do SPE. A SPE, para quem não conhece, é a Sociedade dos Engenheiros de Petróleo. Embora o nome remeta só a engenheiros de petróleo, isso é uma associação muito antiga. Ela começou lá nos Estados Unidos, ainda no século passado. Aqui no Brasil, ela chegou no início da década de 80. A SPE é uma associação sem fins lucrativos, que a missão dela principal é promover a indústria de óleo e gás, e agora a energia, de uma forma ampla, ajudando tanto profissionais quanto empresas e estudantes, nessa missão aí de expandir o conhecimento e tornar cada vez melhor as nossas atividades em todos os aspectos. Eu gostaria também de agradecer aqui, especialmente a diretoria do SPE, mais especificamente ao Itamar, que é o nosso diretor de parcerias, ao Max, nosso diretor de mídias, a Tamires, que é a nossa diretora adjunta com o Max na parte de mídias, a Amanda Leão, que é a nossa diretora também de capítulos estudantis, o Ivan, nosso diretor de comitês técnicos, e, obviamente, ao nosso diretor-presidente, o Pedroso, por ajudar nessa organização e o apoio total a essas iniciativas que a gente tem em parceria nesse caso específico, com o PRH7. Eu gostaria também de agradecer aos nossos voluntários dos capítulos estudantis, a Amanda Rios, capítulo estudantil SPE da Unicamp, Marcelo Bordonal e Matheus Toschio, capítulo estudantil da Unifesp, e o Matheus Francisco, capítulo estudantil da FMU. Eu agradeço mais uma vez a todos a presença. Eu acho que vai ser uma excelente experiência. Eu espero que todos vocês, além do conhecimento, se divirtam. E mais uma vez, obrigado, e passando a palavra aí de volta para a moderadora Giovana. Muito obrigada, Rafael Purificação, pelas palavras. Bom, e agora, para falar um pouquinho mais sobre o Programa de Recursos Humanos, o PRH, eu passo a palavra para o professor Célio Albano, coordenador do PRH7 UFRJ. Bom, boa noite a todos, em primeiro lugar, né, congratulo aqui, né, os meus colegas de mesa, né, particularmente a doutora Meg da Shell, que vem aqui, se disponibilizou hoje para dar esse seminário para a gente, também ao Rafael, a Giovana, a Amanda, Matheus e a todo o capítulo da SPE, que tem se dedicado muito aqui para que a gente possa, de fato, implementar esse mini curso.
Eu vou falar um pouquinho mais hoje do que é o PRH. Tivemos muita consulta, né, querendo saber o que é isso, como é que isso funciona. Então, basicamente, é o seguinte, existe um direcionamento, até pegando um certo gancho ontem da palestra do Leonardo, né, quando o Estado vê o seguinte, eu preciso formar ou preciso impulsionar alguma atividade. E isso é o que a ANP faz de uma maneira geral. Além de regulamentar coisas, ela também direciona para o setor. E o PRH é um programa que quer formar profissionais para o setor de óleo e gás, em diferentes atividades de óleo e gás e energias renováveis. Temos a parte de legislação, existem PRHs que tratam de direito, outros de economia, outros de engenharia. Em suma, tudo que pode estar relacionado, existem atividades dos PRHs. E isso é feito através, obviamente, dos programas, né, de graduação, com as bolsas de graduação, as bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, tudo isso em várias universidades brasileiras, né, isso não é uma questão só da UFRJ, em N universidades, em quase todos os estados, existe alguma instituição que tem um PRH, obviamente, porque trabalha nessa área e faz atividades nessa área. Então, aqueles que têm interesse em trabalhar ou ter uma formação muito direcionada dentro da sua área, é muito fácil, basta procurar, às vezes, no próprio site da ANP, ver qual instituição tem qual PRH e veja do seu interesse. A UFRJ hoje tem 11 dos PRHs, são 55 e ela tem 11. E, de novo, o nosso PRH trata de integridade estrutural em instalações na indústria do petróleo, do gás e energias renováveis. Então, quem tiver interesse como aluno de pós-graduação, em particular, ou até de graduação, tudo isso a gente pode sentar e conversar. Por quê? Porque esses programas, normalmente, hoje, a gente consegue fazer relações, parcerias, isso são coisas muito bem-vindas. Então, fica aqui uma questão. Se você tem interesse, procure na sua universidade ou no site da ANP, e, obviamente, se é na área de integridade estrutural, fica o convite para você, na área de pós-graduação, em particular, que a mobilidade é maior, e você se interessar ou sondar com a gente aqui na COP essas atividades. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Quem somos nós, como um PRH, né? Um pouco repetido de ontem, mas eu acho que é importante para aqueles que não estiveram presentes. Então, nós trabalhamos o seguinte, a gente trabalha do micro ao macro, né? O que é micro ao macro? Toda atividade, todo material e toda aplicação estrutural, né, como outra qualquer atividade de engenharia, o material ele tem um entendimento na sua escala microscópica. E esse entendimento ele vai se transportar até você pensar num navio, né, numa plataforma, numa tubulação. Então, a gente liga essas coisas. Então, os alunos que trabalham muito com análises macroscópicas, que é o caso mais da engenharia civil e da engenharia naval, eles têm que vir ter uma formação específica nessa área de comportamento de microestrutura. Igualmente, o nosso aluno que trata muito de microestrutura, ele tem que ir na engenharia naval e na engenharia civil, fazer disciplinas para que ele entenda como se dá ou como essas coisas acontecem, tá? A gente tem aqui, na pós-graduação, os nossos programas parceiros são os programas de engenharia oceânica, o PENO, engenharia civil, o PEC, e a engenharia metalúrgica de materiais. Quem organiza a pós-graduação é a COP. E na graduação nós temos 5 cursos, né? A engenharia de petróleo, a engenharia naval e oceânica, a engenharia civil, a engenharia metalúrgica, a engenharia de materiais. E quem organiza essa estrutura é a Politécnica. Novamente, há uma inter-relação entre todas as atividades. O aluno da graduação vai estar no laboratório do aluno da pós-graduação. Ele vai usar o mesmo equipamento, os mesmos recursos. E isso é um ganho muito grande para o aluno. Ele não vai para outro laboratório, ele está ali olhando o mesmo problema. Obviamente que ele vai estar com uma parte que é pertinente para um aluno de graduação e não para um aluno de doutorado ou de mestrado. Mas ele vai estar compartilhando. Então, hoje o PRH conta com 38 professores da área de integridade estrutural,
nesses programas de pós-graduação e nos cursos de graduação. Nós temos hoje um pós-doutorado no programa, 2 doutorandos, 6 mestrandos e 11 alunos de graduação. Então, é essa aqui a nossa ideia. Bom, basicamente, quem é o PRH? Né? Eu sou o coordenador do PRH, o vice-coordenador é o professor Luiz Volney Sagrilo, os professores Rafael Charim, da Petróleo, o professor Hector Contic e a professora Bianca. Todos nós trabalhamos na graduação e na pós-graduação, isso é claro, né? Só aqui a localização nossa em termos de programas ou departamentos. Temos a nossa pesquisadora visitante, que é a doutora Giovana Drummond, que ela é do Programa de Engenharia Naval e Oceânica, e nosso apoio técnico é a doutora Aline Fernandes, que é da Engenharia Metalúrgica e de Materiais. Então, esse é o nosso quadro de trabalho, a nossa comissão gestora, que organiza a atividade. Bom, hoje nós estamos aí na parte de regulação e legislação. Ontem nós tivemos a palestra do Leonardo Oliveira, né, que tratou de uma maneira muito didática do que é essa parte de regulação, né, do como é que isso se movimenta, qual é a importância disso. E eu espero que vocês tenham podido aproveitar. Realmente, assim, muita coisa boa, a gente entender como funciona o Estado, as questões democráticas que estão envolvidas numa agência, né? Ela tem que respeitar a Constituição e uma série de atividades. E hoje nós vamos ter a palestra da doutora Meg de Luca, da Shell, novamente agradecendo a ela aqui, que vai usar todo aquele conhecimento do ponto de vista, aquela estrutura, como ela entra na prática, como é que ele é usado na prática. Eu não vou hoje me decorrer dos demais módulos, mas eles estão aqui apresentados, né? Temos ainda um próximo módulo de inovação tecnológica, que é algo também bem abrangente e macroscópico, e as demais palestras, elas entram mesmo, eu diria, numa área mais específica, né, da área de petróleo e gás. Né? E, de novo, dando um spoiler, para o ano nós vamos fazer um mini curso similar a esse, mas com o nosso foco de integridade estrutural. Esse aqui é um minicurso que a gente entende que é relevante para todos os alunos que tenham interesse em petróleo e gás. Por quê? Porque até os problemas de integridade estrutural estão sempre relacionados a cada um desses módulos. Até regulação e legislação, a gente tem que estar ali dentro. Né? Como é que se descomissiona um equipamento? Então, não é a questão só da engenharia, mas como está estipulado isso em lei. Então, todas essas atividades dão um overview daquilo que cada PRH, no fim, trabalha de uma maneira específica. Então, agradeço a todos vocês participantes, espero que vocês apreciem novamente a palestra de hoje, e retorno aqui à nossa moderadora, a doutora Giovana. Muito obrigada, professor Célio, pelas colocações. Bom, como o professor Célio já falou, né, a nossa palestrante de hoje é a Meg de Luca, da Shell Brasil. Né? A Meg é advogada, com mais de 15 anos de experiência no setor de energia, tendo atuado nas esferas pública e privada, com foco em matérias de direito administrativo e regulatório, análise de contratos perante a ANP, bem como questões fiscais, como royalties e reprévio, além de acompanhamento das rodadas de licitação. Atualmente, a Meg é especialista sênior em assuntos regulatórios na Shell Brasil, atuando em temas como conteúdo local, NBD, ativos operados e não operados, nas fases de exploração e produção. Bom, até janeiro de 2020, a Meg foi superintendente de petróleo e indústria naval do estado do Rio de Janeiro, oportunidade que consolidou o vasto networking com relevantes stakeholders como MME, Minfra, ANP, IBAMA, EPE, Marinha, bem como players da indústria de upstream portuária e técnicas. Bom, a Meg participou do aprimoramento regulatório do Rio de Janeiro sobre o novo mercado de gás, no âmbito federal e estadual, junto à Agenersa e à LES, e atuou em regulação sobre descomissionamento, sendo que o Estado do Rio de Janeiro foi pioneiro nas discussões sobre esse assunto. A Meg foi gerente jurídica do IBP, participando de discussões sobre o marco regulatório do pré-sal versus concessão. Mais uma vez, Meg, muito obrigada pela presença na noite de hoje. Bom, mas antes de passar a palavra para a Meg, eu vou dar alguns recados importantes para os nossos ouvintes. O evento está sendo gravado, tá? Ele vai ficar disponível nas páginas do YouTube do PRH7 e da SPE.
Os participantes, eles podem interagir fazendo perguntas através do chat do YouTube. Mais uma vez, eu peço para que, por favor, se identifiquem, dando o nome, a instituição e a empresa, quando forem fazer as perguntas, né? As apresentações em formato PDF serão enviadas por e-mail cadastrado ao final do minicurso. Uma lista de presença no formato Google Forms, tá? Que vocês podem acessar pelo link na descrição do evento de hoje no YouTube ou pelo QR Code na tela. Esse QR Code, né, vai ficar fixo na tela durante a apresentação de hoje, né? E essa lista de presença deve ser preenchida durante cada aula. Todo dia ela deve ser preenchida, todo dia de aula, né? De 18 até as 8h15 da noite. Em relação ao certificado, né? Tem direito ao certificado aqueles participantes com mais de 70% de presença, e se você não é um aluno de algum PRH da UFRJ, é necessário também se filiar a esse PE para ter esse certificado. Bom, esses eram os recados, então. Boa aula a todos. Meg, agora eu passo a palavra para você. Obrigada, Giovana. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço novamente o convite da SPE, ao Rafael Purificação, a você, professora Giovana, professor Célio, Amanda, Matheus, toda a equipe. E é um prazer retornar aqui, considerando que, apesar de ser advogada, eu já passei pela COP da UFRJ, quando fiz um MBA em óleo e gás em 2005, se eu não me engano, por iniciativa do meu então chefe à época, Wagner Victor, que é engenheiro, mas eu confesso que aprendi muito, foi desafiador, pela primeira vez ter um contato tão multidisciplinar, né, porque você aprende outras cadeias, como contabilidade, a parte técnica também, é uma visão geral. Isso ajudou muito na construção da minha carreira, porque eu comecei na Petrobras como estagiária na área jurídica, passando de civil, comercial para internacional, e depois eu sempre galguei esse caminho, através de escritório de advocacia, até que eu fui para o IBP, também passei pelo mercado financeiro uma época, e fui parar na Shell. Então, eu aprendo muito a cada dia com os outros amigos engenheiros, geólogos também, geofísicos, e a gente tem essa interface, né, muito grande com o business. Então, como o professor Célio comentou aqui, a palestra introdutória do Leonardo foi muito importante para dar esse panorama geral de como funciona a regulação no Brasil. E o meu intuito aqui não é falar juridiquês, podem ficar tranquilos. Vou tentar trazer para os estudantes de engenharia, né, e para os interessados na área também, que tem muitas oportunidades também, muito a crescer ainda, sobre o dia a dia de uma operação, como é feito desde o início da aquisição de um bloco até todos os requerimentos regulatórios e contratuais, quer dizer, todos, vou tentar pincelar aqui, né, os mais, assim, relevantes, trazendo esse overview, um panorama geral, para vocês que vão se formar em engenharia saberem quais são as próximas etapas, né, os próximos passos de um projeto. Então, acho muito importante essa integração, e quanto mais informação, melhor, né, por que não? Então, espero poder passar aqui um pouquinho da minha experiência. Tem uma apresentação para dividir com vocês, me avise quando estiver vendo, tá bom? Porque agora eu não vou conseguir mais ver ninguém. Esse é o problema do mundo virtual. Tá conseguindo ver, Giovana? Sim? Bom, eu não estou conseguindo ouvir ninguém. Deixa eu ver de novo, gente, rapidinho. Problema técnico. Meg, estamos vendo sim. Tá? Agora não, agora saiu. Ah, meu Deus. Sabia que isso ia acontecer. Tava bom demais para ser verdade. É rapidinho, gente. Probleminhas acontecem, pode ficar tranquilo. E agora, sim? Aí. Agora sim, estamos vendo, em tela cheia, tá tudo certo. Pode começar a sua apresentação. Obrigada, Meg, mais uma vez. Obrigada. Então, o meu módulo é o segundo dia, né, sobre regulatório. Eu vou focar em petróleo e gás, né, obviamente, mas na atuação da ANP, tá bem? Bom, então, como a Giovana comentou, eu tenho mais de 15 anos de experiência no setor, já trabalhei tanto no governo, quanto em empresas privadas, instituto, né, no IBP, que foi mencionado também, e tenho um pouquinho de experiência na área marítima também, tendo feito um curso no exterior, na época que eu morei fora,
e a experiência do governo do estado me trouxe muito conhecimento também de como abordar questões que podem ajudar a fomentar a própria indústria, né? De que forma a gente pode melhorar a regulação local para trabalhar justamente nesse conceito de melhoria regulatória para toda a indústria. Então, tem aqui alguns cursos, tal, mas isso vai ficar disponível depois para vocês. Faço parte de algumas comissões, como a de Petróleo e Gás da OAB também, e do ISTA, para as mulheres interessadas, que é o Women International Shipping Trading Association. Eu vi que tem muitos alunos da engenharia naval, e esse é um movimento bem interessante, é internacional. No Brasil já tem uns 4 anos também, então, para as mulheres interessadas, acho que vale muito a pena. Bom, eu preciso fazer esse disclaimer, pessoal, porque eu sou da Shell, mas eu estou aqui hoje falando por experiência própria, tá? Não estou com nenhum poder delegado a mim para falar sobre os projetos que não sejam de conhecimento público, logicamente. Então, esse aqui é um breve sumário do que eu pretendo falar, trazer um histórico da evolução, né, da lei do petróleo, da regulação, principalmente da legislação no âmbito federal, os principais stakeholders do setor, a ANP, o papel dela, qual é a função, trazer uma cronologia da última década, dos últimos anos, né, das rodadas, principalmente, de licitações, o novo marco regulatório, que foi a discussão que houve na época da descoberta do pré-sal, quando, então, se resolveu ampliar, já só tinha um regime de concessão na época, e se trouxe a opção também da partilha de produção para as áreas estratégicas, leia-se pré-sal. Vou trazer, então, um pouquinho dessas rodadas que tem até hoje, também tem a de oferta permanente, e a de cessão onerosa, o excedente da cessão onerosa, inclusive foi liberado até hoje o pré-edital, então esse mercado é bastante aquecido e as rodadas foram continuadas, então é bem importante vocês terem uma noção do que está acontecendo e o que nos reserva para o futuro próximo. Então, eu trago um mapa também muito breve do polígono do pré-sal, um fluxograma contratual, tanto da fase exploratória quanto da fase de produção, as obrigações regulatórias, né, pela ANP, e alguns links úteis para vocês terem acesso mais fácil. Então, vamos lá. O Leonardo já citou ontem, né, qual foi toda a criação da Petrobras, que foi sancionada pelo Getúlio Vargas no segundo mandato dele. Foi criada a partir da Lei 2004, de 53, onde se iniciou o monopólio estatal para pesquisa e lavra, né, de hidrocarbonetos, de petróleo e gás, e também para as atividades de refino e transporte do petróleo e seus derivados, criando a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, Petróleo Brasileiro S.A., onde ainda tem, né, poder de veto do governo federal, da União, né, nesse caso, mas ela tem as mesmas condições, atualmente, dos outros players da indústria. Então, esse monopólio ele vigorou por mais de 4 décadas, né? Que teve teve muita relevância para o país, no termo de abastecimento nacional, de novas tecnologias. A Petrobras é composta por um quadro de excelentes profissionais, né? Muitos deles são concursados. Você tem também a diretoria, que é indicada, né, pelo governo federal, mas é uma empresa que consegue ter um OPEX ainda enxuto, é uma empresa muito bem credenciada, né, qualificada e respeitada pelos seus pares. Eu tive o prazer de ser estagiária lá e conheço muitas pessoas da Petrobras que são excelentes, e muitos deles também já fizeram os cursos da COP. Então, é um bom caminho que a gente está aqui. E aí veio a aprovação da Lei do Petróleo, né, que é a 9478 de 1997, que também veio logo em seguida a estruturação da ANP. Então, esse movimento de abertura do mercado e o Estado sendo não mais um interventor, né, mas sim uma intervenção indireta através de um Estado regulador, foi a mentalidade de meados, né, da década de 90, ali, onde se criou a ANEEL, depois a ANP e outras agências reguladoras, que são autarquias federais, né. Então, ainda constitui monopólio da União, né, pela Constituição Federal também, a pesquisa, o refino e o transporte marítimo,
A gente tem ainda discussões no Congresso, na lei federal, foi aprovada a nova lei do gás, mas basicamente são essas atividades que constam no modelo regulatório nacional. Então, um ano após a promulgação da lei do petróleo, foram assinados 397 contratos de concessão entre a União, representada na época ainda pela ANP, né, e a Petrobras, que é a chamada rodada, digamos, dos blocos azuis, conhecida como a rodada zero, onde a Petrobras teve a opção, por já ter feito vários investimentos, por já ter realizado algumas sísmicas e estudos naquelas áreas que interessavam à empresa, ela pôde manter alguns desses blocos, ou campos até, que já estavam em desenvolvimento. Então, foram 282 campos que declararam comercialidade e 115 blocos exploratórios. O que trata a lei do petróleo, né? Ela dispõe sobre a política energética nacional, atividades relativas ao monopólio, e instituiu também o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, que é um órgão consultor do Ministério de Minas e Energia, né, do governo federal, e a Agência Nacional de Petróleo, além de outras providências. Então, os principais objetivos seria trazer princípios, né, de política energética nacional, que é a preservação do interesse nacional, valorização dos recursos energéticos, proteção ao meio ambiente, conservação da energia, garantir o fornecimento nacional, aumentar a utilização do gás natural, desde aquela época, fomenta a utilização de fontes alternativas de energia, também já se previa essa transição energética, apesar do Brasil já ser um país pioneiro, né, com uma matriz muito limpa, a gente possui hidrelétricas, que foi uma decisão tomada lá atrás também, de se explorar esses recursos naturais de forma a otimizá-los. Então, esse debate hoje em dia está muito em voga, mas ele já vem de alguns anos, de décadas, né? Mas, ao mesmo tempo, também manter a livre concorrência e atração de investimentos na produção de energia, né, que foi depois com a abertura do mercado. E aumento da participação também dos biocombustíveis na matriz. E quais são as funções do CNPE, que é um órgão de assessoramento à Presidência da República? Ele propõe políticas e diretrizes de energia destinadas ao cumprimento desses objetivos da Lei do Petróleo. E ele funciona regulamentado por um decreto presidencial também, quer dizer, por 4, nesse caso. E as funções da ANP é propor tais políticas. Então, ela que vai implementar, de fato, essas políticas através de consultas públicas, de regulamentação, de gestão desses contratos de concessão, que a gente vai ver logo mais, prover estudos também, a delimitação dos blocos que vão ser ofertados para novas rodadas, novas aquisições de blocos por diversas empresas, não somente a Petrobras, regular e executar os serviços de geologia e geofísica, a prospecção petrolífera, promover essas licitações, né, e autorizar as atividades também de refino, processamento, transporte, importação e exportação de petróleo, gás e seus derivados. Então, trazendo de forma macro, né, os principais stakeholders do setor, não necessariamente nessa ordem, tá, pessoal? Não necessariamente eles são hierarquicamente superiores, é porque eu tive que fazer tudo compilado em um slide só. Mas, como eu mencionei, você tem o CNPE como um órgão consultor, né, de orientação à Presidência da República, e também ao MME. Você tem, inclusive, cadeiras, né, de pessoas do MME no CNPE, e o MME é o Ministério de Minas e Energia. Aí você tem a ANP como regulamentadora e fiscalizadora dessas atividades, tem a EPE como empresa pública de energia que elabora os estudos e dá o suporte ao planejamento energético da próxima década e até mais. E, em paralelo, você tem também a atuação dos órgãos de controle, como o CAD, por exemplo, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele verifica concorrência, quando há fusão, aquisição, cessões que possam impactar o market share, né, da indústria, não só para petróleo e gás, mas como concorrência em várias outras indústrias. E o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que, por sua vez, fiscaliza as atividades da Petrobras, porque ela é uma sociedade de economia mista, lembra que eu comentei? E, em paralelo, a gente tem a atuação do órgão ambiental no âmbito federal, estadual também, e até municipal, para campos onshore, né, em terra, mas eu estou focando aqui mais nos blocos offshore,
e então seria o IBAMA, no caso, que ele tem a competência para fazer toda a parte de autorização e fiscalização na esfera ambiental. Ele autoriza a licença de instalação, licença de operação, ele vai também autorizar, no final da vida útil de um campo, o PDI, que é o Programa de Descomissionamento das Instalações, como o professor Célio comentou no início. Então, a gente trabalha com todos esses stakeholders, né, tentando uma forma harmônica, e está em compliance, né, com todos os requerimentos, fora outros, tá, que eu nem coloquei aqui, como a DPC, a Capitania dos Portos, o CINEM, né, depende de como falam, que trata de resíduos também, e produtos normes, né, radioativos, no caso do descomissionamento, por exemplo, mas eu quis listar esses aqui, que são que a gente trabalha mais intensamente no dia a dia. Então, focando agora no coração aqui da nossa palestra, a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Quais são as principais atribuições dessa agência? Ela é a reguladora, né, define toda a regulação infralegal de petróleo e gás e comercialização, garante autorização, concede, através das rodadas de licitação, né, contrato de concessão ou partilha ou cessão, que a gente vai ver também, representando a União, exceto a PPSA, que é ela que representa e assina o contrato também de partilha de produção representando a União, e realiza inspeções, auditorias, né, ela aplica as regras, por exemplo, de segurança operacional e integridade de poços. Nessa esfera de HSE, de segurança, da parte técnica, entra muito o trabalho do engenheiro aqui, né, do geólogo, do geofísico, enfim, no dia a dia da operação, da manutenção, da pressão, dos testes de poço, da medição. Então, vocês vão ver que está tudo integrado, né, esse tipo de regulamentação, ela pega desde o início do contrato até o dia a dia da operação. Então, só trazendo aqui para tentar facilitar a visualização da cronologia, a ANP foi criada em 98, e até então eram os blocos azuis, na rodada 0, né, conhecida, e aí a primeira rodada de licitação, onde você tem um leilão para aquisição de blocos, né, de áreas, foi em 1999. E também em 1999 foi a criação do PRH, olha aqui que interessante. E depois, em 2000, teve a criação do BDEP, que é o banco de dados da ANP, onde os concessionários, né, os operadores, eles precisam informar e compartilhar reprocessamento, dados sísmicos, SPEC ou não, dados de prateleira adquiridos ou reprocessados depois, que é uma análise, né, feita dentro de casa, mas depois de um prazo de confidencialidade, que geralmente são 5 anos, outras empresas podem ter acesso, podem adquirir esses dados também. Então, é um braço da ANP que fica ali na URCA, que é muito importante também. E depois, em 2005, veio a regulação dos biocombustíveis. Também em 2005 veio o advento da cláusula de PDI, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que ele obriga o concessionário a investir 1% do lucro anual em programas de inovação e tecnologia, justamente para tentar descobrir novas soluções para otimizar aquele reservatório. Aí também tem muitos trabalhos excelentes de vários engenheiros e outros técnicos. Passando para 2007, que foi a descoberta do pré-sal, né, que é uma camada abaixo do pós-sal, de 7 mil metros de lâmina d'água, e aí se descobriram um potencial muito grande, que foi chamado depois do polígono do pré-sal, a picanha do pré-sal, e aí que se começou a discussão do novo regime, né, para passar para a partilha de produção. No entanto, nesse íntere aí, a gente ficou anos sem rodadas de licitação, até que fosse definido que realmente seria partilha, ou se seria mantida a concessão. Ambos os regimes têm seus prós e contras, mas fato é que hoje a gente lida com essa bilateralidade assim, de regimes, e até quando a gente tem blocos vizinhos, tem que lidar com contratos distintos, né, que a gente chama unitização da produção, o acordo de produção, de individualização da produção, quando você tem um reservatório que se estende por 2 campos, mesmo que eles tenham contratos distintos, o A e o B. Mas isso aí é tema para uma outra palestra. Em 2009, veio a Lei do Gás,
para vocês verem como às vezes leva tempo, né, uma discussão no Congresso. Eu até trabalhei nessa época também na Secretaria de Petróleo e Gás do Estado, mas agora recentemente esse ano, foi promulgada a nova lei do gás, também após uma década de discussão, até mais. E, enfim, em 2010 veio o regime de partilha, que eu vou listar aqui para vocês toda a legislação que veio junto com esse regime. Em 2013, finalmente voltaram as rodadas, e aí ocorreu a primeira rodada do pré-sal, que eu também vou falar na frente, onde foi adquirido o bloco de Libra, hoje Mero. Enfim, tiveram outros marcos aí relevantes, como o Renova Bio. Em 2019, teve o primeiro ciclo da oferta permanente, que é uma rodada fixa, que foi uma ideia da ANP de ficar disponível, e havendo interesse da indústria, eles sim indicariam um bloco, nomeariam uma área, para que então fosse iniciado um novo ciclo. Mas eu vou explicar melhor, tá bom? E 2019 também é importante ressaltar que foi a rodada de licitação dos excedentes da seção onerosa, que eu falarei também até o final, para quem ficar nessa véspera de feriado, de propósito. E esse ano passado também teve o segundo ciclo da oferta permanente. Esse ano estão programadas 3 rodadas, a 17ª da rodada de concessão, a partilha, provavelmente, a oferta permanente, e já foi confirmado o segundo ciclo do excedente da rodada da seção onerosa. Enfim, voltando um pouquinho, então, para esse novo marco regulatório, né, que foi em função da descoberta do pré-sal. Já tem previsão constitucional, de qualquer forma, para as atividades de petróleo, lá no artigo 177. A própria lei do petróleo continua. Em 99 também teve a lei de penalidades administrativas aplicáveis para as atividades de petróleo, que é onde a ANP toma como base qualquer multa ou outro tipo de penalidade, sanções, resolução do contrato, enfim. E o decreto de participações governamentais, que é o 2.705 de 99, que trata de royalty, participação especial, aluguel diária, enfim, toda essa parte de participação governamental, que é uma compensação pela utilização daquele recurso natural, que é considerado da União. Então, você tem uma compensação para os entes da federação. Esses recursos de royalty e participação especial, vocês já devem ter visto discussões até no STF, em outros estados, que tem uma briga, né, para verificar quem que é o mais atingido, se são os estados produtores, ou se os estados não produtores também deveriam aumentar a parcela, o quinhão que eles teriam direito, enfim. Mas isso também é uma outra discussão. E, então, as obrigações, né, elas constam aonde? Além de constar na lei? No contrato de concessão ou de partilha, e nas portarias, resoluções e regulamentos técnicos da ANP, como do plano de desenvolvimento, e que tem essa evolução regulatória ao longo dos anos através de consultas públicas que vão aprimorando cada minuta de edital e de contrato. Então, só para vocês terem um conhecimento geral, né, a primeira descoberta do pré-sal foi no BMS 10, Paraty, e em 2006 teve a descoberta de Tupi, que depois foi denominado Lula, mudou novamente o nome, e o CNPE determinou a retirada de 41 blocos naquela época, na 9ª rodada. E em 2008 foi constituída uma comissão interministerial para decidir sobre esse regime, sendo que em 2009 o Executivo enviou 4 projetos de lei e foram todos promulgados em 2010, que é a lei que criou o regime de partilha de produção, a 12.351, a autorização e criação, né, da PPSA e as suas atribuições, que também foi em 2010 a 2.304, a que autorizou a cessão onerosa e a capitalização da Petrobras para poder fazer jus ao pagamento dessa área que ela já tinha também começado a desenvolver, que é a 12.276, e a criação da PPSA em si, que é a 12.304. Em setembro de 2010, foi a assinatura desse contrato da cessão onerosa com a Petrobras. Então, vou dar um exemplo aqui de como é que funciona, né, um cronograma de uma rodada. Primeiro, a ANP, após definida a área e autorizado pelo CNPE,
o MME delega esse poder para a ANP, para que faça toda a avaliação, toda a parte de consulta e documentação. A ANP vai e publica o pré-edital e a minuta do contrato de concessão, como fez hoje, até na data de hoje, para o caso do excedente da cessão onerosa. E aí começa o prazo para quem tiver interesse fazer o pagamento dessa taxa de participação. Aí abre para consulta pública, as empresas podem se manifestar presencialmente ou mandando um formulário com sugestões de aprimoramento, né, tanto ao contrato de concessão quanto ao edital em si, que são os termos que vão reger aquela rodada, aquele contrato ao longo da vida útil dele, que é de 27 anos, cabendo prorrogação, né, eventualmente. Então, você tem audiência pública em si, como aconteceu também hoje para o terceiro ciclo da oferta permanente. E aí, depois que a ANP recebe essas sugestões da indústria, ela vai avaliar, vai analisar o que ela acha cabível ou não, e aí publica a versão final, que é válida, aí sim, tanto do edital quanto do contrato. Aqui está concessão, mas leia-se também partilha, tá? E aí você tem o seminário técnico, ambiental e jurídico-fiscal, que é aberto ao público, qualquer um pode participar. Por causa do Covid, né, no ano passado e esse ano está sendo tudo virtual, então você pode logar de casa mesmo, inclusive acompanhar também os leilões virtualmente. Isso foi uma iniciativa da ANP já há muito tempo, que ela é uma referência, inclusive. Aí você tem os prazos, né, do cronograma, e você tem que apresentar uma garantia de oferta, porque se você, dependendo do leilão, é critério de desempate o programa exploratório mínimo e o bônus de assinatura. Mas, em todos os casos, você precisa apresentar uma garantia de oferta, dizendo que você realmente vai se comprometer em fazer aquela atividade. Tá? Aí você tem a sessão pública no dia, né, que é o leilão em si, que a gente chama, que é o dia da rodada. E, nesse dia, cada empresa vai lá com o seu representante credenciado, apresenta um envelope com a sua oferta. E é tudo automatizado, já vem digitalizado, a ANP vai colocar na hora mesmo o resultado final de quem foi o vencedor, seja uma empresa 100% ela, né, sozinha, ou através de um consórcio com outras empresas. Então, você tem a adjudicação, a homologação dessa licitação pela Comissão Especial de Licitação, que é criada pela ANP e é convidado alguns membros da indústria também, da academia, é composta por pessoas extremamente qualificadas também. E a partir dessa adjudicação, né, que você sabe que você foi o vencedor, por exemplo, você tem mais um prazo para entregar os demais documentos, para aí sim poder assinar o contrato e pagar o bônus de assinatura. E a partir daí começam as suas obrigações como operador de uma área ou como consorciado também. Então, trazendo aqui para a prática, como funciona o regime de concessão, por exemplo? Ele é aplicável para todas as áreas, exceto no pré-sal. Então, se você tiver terrestre ou offshore, águas profundas, ultraprofundas, vale o regime de concessão. O operador ele pode ser classificado em operador A, B ou C, né? Então, o A é para águas ultraprofundas. Você tem que ter um quadro técnico comprovado de engenheiros, de um track record, né, que você já explora em outros blocos de água ultraprofundas ou profundas também, para conseguir comprovar a sua experiência, né, que você é capaz de conseguir fazer, porque os desafios tecnológicos são enormes. Então, você tem também a alíquota de 10% para pagamento de royalties a partir do momento que você começa a produzir, de fato, que é a fase de produção, ou mesmo quando você tem um teste de longa duração. E participação especial é aplicável quando você encontra um volume muito grande, quando você começa a produzir muito. E o pagamento do bônus de assinatura, como eu comentei, ele é um critério de disputa com o PEM. O PEM é o Programa Exploratório Mínimo oferecido, que são, dependendo de cada edital, são itens, né, que eles têm vários pesos, e você se compromete, por exemplo, a perfurar um poço, 2, 3, e fazer um programa sísmico, uma campanha naquela área, ou vai colocar um FPSO, enfim, depende da análise de cada empresa, tá? E você também tem o conteúdo local, não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito comum, você ter um percentual, né, tanto na fase de exploração, quanto no desenvolvimento e produção, que aí é o quanto você vai ter que obedecer naquele edital, naquele contrato,
de contratação de fornecedores no país, ou até que ponto você pode contratar também no exterior. E o P&D, que eu já comentei, que você tem que fazer o investimento em soluções, em companhias de tecnologia, né, startups, enfim. Então, você faz esse levantamento de dados, define o bloco, tem licitação das áreas, assina o contrato, inicia a fase de exploração e aí notifica se houve descoberta ou não naquela área. Aí sim você declara a comercialidade e se inicia essa fase de produção daquele reservatório. A oferta permanente ela é parecida com a concessão, só que os períodos dela são um pouco distintos, né? Você tem sim um dia do leilão, só que a mecânica dela funciona um pouquinho reversa. A partir da manifestação de interesse de uma empresa, que ela fala de forma confidencial, a ANP não abre isso para ninguém, mas está disponível lá, por exemplo, 400 blocos. Aí, como abriu agora, né, para edital, alguma empresa vai e se manifesta sendo interessado em um determinado bloco. Aí ela vai ter que apresentar uma garantia de oferta, e se ela desistir lá na frente, essa garantia ela vai ser executada pela ANP, diferente das outras rodadas. Então, aí sim, se inicia o ciclo, e você tem todo um cronograma para frente, que outras empresas podem também manifestar interesse, ou até trazerem novas áreas, dentro daqueles 400 blocos, digamos, que foram ofertados, onde se paga também 10% de royalties, tem a previsão de participação especial, em caso de muito volume, mas tem uma peculiaridade aqui. Blocos ofertados em outras rodadas que não foram adquiridos, eles permanecem aqui nessa oferta permanente, por isso o nome. Você pode trazer outros também anualmente, se forem nominados. E blocos que foram devolvidos ou descomissionados também entram aqui, tá? Às vezes um campo, um ativo, ele não é interessante para uma companhia, mas é para outras de menor porte, ou que tem uma tecnologia ou um foco especial em brownfields, que eles chamam, né, que são os campos maduros, como, por exemplo, na Bacia de Campos, ou em parte terrestre também, no Nordeste brasileiro, que já se produz há anos naquela área. Pode não ser mais interessante para a Petrobras, como ela está fazendo o desinvestimento agora, mas pode ser para outras empresas, né, de menor porte ou com foco nesse mercado em si. Então, tem também, da mesma forma, pagamento de bônus de assinatura até a assinatura do contrato. Tá? O que é o regime de partilha, ou conhecido como PSC, Production Sharing Contract? O vencedor, a dinâmica é diferente de concessão, tá? Ele existe também em vários lugares do mundo, mas é um pouquinho diferente. Ganha quem ofereceu o maior percentual de custo em óleo para a União, para o governo federal. Então, o consórcio vencedor, além disso, ele é obrigatoriamente também formado em conjunto com a Pré-Sal Petróleo, que é a PPSA, porque ela faz a gestão desse contrato em nome da União. Isso a gente está falando só em áreas de pré-sal, tá? E a PPSA, ela também faz a gestão do quinhão proporcional desculpa, aqui está errado, é custo em óleo, não é óleo-lucro, não. O óleo-lucro é para os outros concessionários, consorciados. A Petrobras, ela também tem direito de preferência de 30%, royalties são 15% da produção. A primeira descoberta no pré-sal, como eu falei, aconteceu em 2013, sendo adquirido o bloco de Libra pela Petrobras, Shell, Total, CNPC e CNOOC, chinesa também, onde foi ofertado 41,65% desse mínimo óleo-lucro, que foi o critério, né, para a licitação. Esse foi o mínimo na época, mas foi o que foi válido. Então, até o momento, já aconteceram 6 rodadas de partilha de produção e uma do excedente da seção onerosa, que também é regido pelo regime de partilha, tá? E os contratos e seus aditivos precisam ser assinados, inclusive, pelo ministro de Minas e Energia. Então, você tem aqui o polígono do pré-sal. Não sei se vocês conseguem ver, que a gente chama Arapicanha, né? Essa parte roxinha,
que ele é dividido tanto na bacia de Campos quanto na bacia de Santos, pegando um pouquinho também da parte das linhas ortogonais para São Paulo. Essas linhas são importantes porque elas são o divisor para o pagamento de royalties, né, de participação governamental. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, Tupi estima-se volume de 5 a 8 bilhões de barris de óleo, e Iara de 3 a 4 bilhões. Tá? Então, a gente está falando de grandes produtores. E, além disso, você tem também forma de adquirir blocos através da cessão de contratos. Por exemplo, dentro de um consórcio, né, formado por 3 empresas, se a empresa A não quiser mais fazer parte ou não quiser mais ser operadora, ela pode fazer uma cessão da operação para a empresa B ou pode entrar uma empresa D no lugar dela, né, adquirindo todos os seus direitos e obrigações através de um contrato particular, mas esse procedimento de cessão ele tem que ser autorizado pela ANP também. E dependendo do caso, como eu falei aqui, até pelo TCU e pelo CAD, se forem de grande volume, por exemplo, nos ativos da Petrobras. Então, a lei do petróleo e a lei da partilha, ela permite essa cessão, no todo ou em parte, de um contrato de AIP, né, de exploração e produção, desde que esse cessionário também atenda aos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos, se for no caso de um operador, por exemplo. Se for um operador A, de águas ultraprofundas, só vai poder ser operador aquele que também tiver essa mesma qualificação técnica, né? Então, também quando houver, por exemplo, atos de fusão, cisão, incorporação dentro de uma empresa, esse processo também tem que ser autorizado pela ANP, para continuar aquela empresa sendo uma consorciada dentro daquele contrato, tanto de concessão quanto de partilha, tá? O que foi a cessão onerosa? Essas cessões aqui se confundem, são 3. Uma é só cessão de contratos, plenamente, a outra é cessão onerosa, e o outro é o excedente da cessão onerosa, 1 e 2, que vai ter esse ano em dezembro. A cessão onerosa, ela já ocorreu. Foi uma contratação direta de áreas específicas da União para a Petrobras, onde foram concedidos 5 bilhões de barris de óleos equivalentes, tá? Regido pela resolução do CNPE número 6, de 2019. E aí, logo depois, essa resolução autorizou a realização da rodada dos volumes de excedente da cessão onerosa. Isso tudo em pré-sal que eu estou falando, tá, pessoal? Só na área do pré-sal. Pós-sal é tudo concessão, é regime de concessão. Então, foram arrematados os blocos Búzios e Itapu, na época também pela Petrobras. Aí depois, houve várias portarias também do MME, instituir um comitê propositivo para estabelecer diretrizes de forma a trazer compensação financeira para os investimentos que a Petrobras já tinha feito nos outros ativos, de Atapu e Sépia. Esses que estão hoje, considerando esses critérios que eu trouxe aqui para vocês, em ordem de grandeza, é o que vai ter que ser pago para a Petrobras pelas empresas que tiverem interesse em participar desse segundo ciclo. Estou falando de valores extremamente altos aqui, né, de bilhões. E a Petrobras já manifestou seu interesse em exercer o direito de preferência, participando com no mínimo 30% no consórcio como operadora, né, desses ativos. E foi publicado hoje o pré-edital, desculpa, e está aberta a consulta pública até o final desse mês. Então, para trazer para vocês aqui como é que é um contrato desse. Então, eu quebrei na fase exploratória e na fase de produção. Lembra que eu falei que são 27 anos? Então, para tentar trazer aqui para vocês, você tem a assinatura do contrato, né, como início, e começa o período exploratório. Aí você tem que apresentar vários tipos de documentação, como o PATUAT, que é o Programa Anual de Trabalho e de Orçamento, que é o que você prevê de investimento naquele campo ao longo dos próximos anos. Então, você começa as suas atividades. Por exemplo, uma campanha de perfuração. Aí você vai usar uma sonda e vai começar a perfurar aquele poço, ou 2 ou 3 poços. Em paralelo, tem que ser feito também o pedido de licença ambiental para o órgão regulador, que nesse caso, estou falando em blocos no mar, né, offshore, que é o IBAMA. E aí você começa o prazo para cumprir o seu PEM, que é o Programa Exploratório Mínimo, que é o que você se comprometeu lá na oferta, no leilão que você ganhou, de quantos poços você vai perfurar, por exemplo, se você vai fazer uma campanha sísmica ou não. E aí você acaba esse período, o primeiro período exploratório, né?
Então, você pode iniciar nesse segundo período, apresentando garantia para aquela continuação, ou perfurar um novo poço, ou notificar uma descoberta. Havendo uma descoberta, ótimo. Ou seja, você viu que não é só um poço seco, ou que não tem só água. Ou pode ser que tenha mais gás, pode ser que tenha mais petróleo, mas ele é comercialmente viável, ele é economicamente factível, e aí você vai declarar a comercialidade daquela área. E aí começa a virar um campo, passa de bloco para campo, a partir desse momento aqui. Se for, você vai entrar na fase de produção. Se não for, você tem que apresentar uma notificação de devolução de área. Então, você pode não necessariamente devolver toda aquela área que você bidou, que você fez a oferta. Você vai devolver uma parte, declara a comercialidade de uma parte, ou se realmente, depois daquele período inicial, que geralmente são 7 anos de fase exploratória, você verificou que não achou nada, aí você vai devolver a área inteira para a ANP, e a ANP pode ou colocar de novo no ciclo da oferta permanente, ou simplesmente desistir daquela área. E uma vez cumprida aquelas etapas, você tem devolvido a sua garantia do PEN, que é lá atrás, tá? Mas acontece, às vezes, de uma empresa devolver uma área porque não encontrou nada, e alguns anos depois uma outra empresa com novas tecnologias ou novas avaliações encontrar. Ou, por exemplo, o que aconteceu no caso do pré-sal, uma área de pós-sal tinha sido devolvida, mas ninguém sequer tinha avaliado com tanta profundidade que ali poderia ter um potencial enorme, né? E aí você entrando na fase de produção, digamos que deu tudo certo, que foram descobertos vários hidrocarbonetos, um volume muito bom, um reservatório muito interessante, aí inicia um prazo para apresentar o plano de desenvolvimento, que são 180 dias, 6 meses para a entrega do PD, que a gente chama, e a ANP vai analisar o que você está propondo de fazer naquela área, onde é que você vai botar seu FPSO, os risers, o manifold, onde vai estar ligado o quê, onde vão estar as âncoras, qual é o posicionamento, quais são as coordenadas, enfim. Tem todo um plano de trabalho que aí o time técnico é extremamente envolvido para fazer isso durante esses 6 meses, e a ANP, por sua vez, também tem seu time técnico, e eles avaliam para aprovar ou não, ou com condicionantes, ou fazer algumas ingerências. Você tem alguns desafios, tem engajamentos constantes com reuniões com a ANP e o time técnico para explicar por que aquela opção é melhor, existe análise de riscos não técnicos, riscos técnicos, se tem impacto ambiental, se tem algum tipo de sistema, né, ambiental ali, por exemplo, uma área de proteção de baleias, ou é uma fase que é migratória, você não pode fazer sísmica durante aquele período. Então, você envolve uma gama de profissionais dentro da empresa para desenvolver esse trabalho conjunto. Aí, uma vez que deu tudo ok, a ANP aprovou, você entrega o programa anual de produção, que é para ser entregue todo mês de outubro, né, de cada ano. É um forecast, uma previsão para os próximos anos. E o boletim anual de reservas também. Aí você já iniciou a sua produção. Aí você mensalmente tem que encaminhar o boletim mensal de produção, até o 15º dia útil do mês subsequente. Então, assim, dá muito trabalho. E tem que fazer testes de poços a cada 42 dias. Às vezes a gente precisa pedir mais prazo, dependendo do caso, analisar todos os dados, encaminhar esses dados reprocessados, enfim. Quando você chegou ao final da vida útil, né, você já, digamos assim, explorou o potencial daquele reservatório, você tem que declarar a intenção de cessar a produção, de encerrar a produção daquele campo, né, o término, que tem que ser feito com 6 meses de antecedência até o final dessa produção, justamente para a ANP poder se programar também, com a estimativa de pagamento de royalties, né, para aqueles entes que vão deixar de receber a partir daquele ano seguinte. Então, a ANP analisa esse programa, pode sugerir também modificações, e a gente tem que apresentar o PDI, né, que foi agora regulamentado pela resolução 817 do ano passado, após os 3, 4 anos de discussão com a indústria também. Esse PDI conceitual, que é como você vai abandonar o seu campo, agora ele requer que seja feito com 5 anos de antecedência ao término da produção. E você tem o conceitual primeiro e depois o executivo, que é onde você vai realizar as atividades em si. E isso tem que ser aprovado pelos 3 órgãos, não só a ANP, mas pelo IBAMA também e pela Marinha, né, pela Autoridade Marítima.
Hoje ainda é a DPC, a Diretoria de Portos e Costas, mas a ideia é que eles estão revisando a norma 11 para incluir um capítulo e cada capitania dos portos local, né, seja do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Santos, Nordeste, vai ter autonomia para fazer esse processo também. Aí você tem a execução do programa de desativação e a devolução da área e extinção do contrato final, né? E todas as obrigações com ele, apesar de possíveis liabilities ambientais, se houver. Então, eu trouxe aqui de forma ilustrativa, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui só uma parte, gente, tem vários regulamentos, várias resoluções, mas a própria ANP, ela tenta consolidar isso tudo no catálogo de IP, que eles chamam. Eu dei um print aqui para vocês terem uma ideia da atividade. Por exemplo, a NPP, que é a notificação de perfuração de um poço. Você tem que notificar antes de começar a perfurar e depois também. Você tem um comunicado de início, a CIP, e depois de final também. Então, você tem vários sistemas da ANP também, como o ACEGEP, o iEngine, o DPP, que é o novo, do poço ao posto, às vezes até por e-mail, o CISO, que é para incidentes, para caso de crises, para caso de qualquer incidente considerado, né, desde, por exemplo, caiu uma âncora, mesmo que ninguém tenha se machucado, você tem que comunicar. Tá? Aí tem toda aqui a parte da resolução, que eu listei para vocês, que está no catálogo de AIP, qual o regulamento aplicável. Isso serve muito como uma orientação inicial, mas fato é que vai ter que ler, não só os advogados, quem trabalha com a parte regulatória, né, governamental, mas os engenheiros também, muitas vezes tem que ler para entender quais são os prazos, o que a ANP pede, quais são os padrões daqueles dados, de que forma ele vai formatar, para fazer uma contratação, para fazer, por exemplo, o que a gente chama long lead items, que é uma contratação a longo prazo, que vai demorar para chegar aqueles itens, o que você precisa que chegue no país, às vezes você tem que mandar também dados para análise de laboratório no exterior, tudo isso a ANP regulamenta, e tudo isso você tem que comunicar para a ANP. Então, é muito trabalho, e faz parte dos engenheiros também terem que ler essa parte, eu chamo dos engegados, que muitas vezes ficam especialistas no assunto. Então, eu estou quase acabando aqui para abrir para as perguntas, mas eu separei uns links úteis também da página da própria ANP, o catálogo de AIP com os modelos e formulários, que foi esse que eu mostrei para vocês. Tem em inglês, alguns têm, desculpa, a maioria em português, mas se tratando de rodadas, por exemplo, você tem também as versões em inglês. E as resoluções da ANP, tem um link aqui que vai direto para as resoluções por ano, você pode fazer consulta por número, e a parte de sessão também, que eu acho interessante vocês terem esse conhecimento. Então, concluindo aqui, para não tomar mais tempo, na minha opinião, né, e eu acho que a grande maioria da indústria também concorda comigo, que a ANP vem conduzindo com muita transparência essa evolução regulatória, ouvindo todos os pares, acatando, por muitas vezes, as sugestões de quem já está trabalhando com aquilo, inclusive sendo referência para agências reguladoras em outros países, como, por exemplo, a Colômbia, a Angola, que se basearam no nosso modelo, no nosso contrato de concessão, para fomentar essa atividade nos seus respectivos países também. Eu entendo que a indústria é muito participativa, eu mesma já fui, né, gerente jurídica do IBP, ainda faço parte de várias comissões que tem lá, de conta do local, de LIGO, eventualmente. O IBP, para quem não conhece, é o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Energias. Ele tem como membros, não só, você pode ser individual, não estou fazendo campanha aqui não, tá, gente, mas é que é um player muito importante para a indústria. E todos as principais empresas, que a gente chama as IOCs, International Oil Companies, fazem parte do IBP, dos seus comitês, e é muito ativo dentro dessa indústria, porque a gente tenta trazer a experiência internacional do que deu certo, do que deu errado, do que pode ser implementado e melhorado até no Brasil, entendeu? O intuito de trazer melhorias. Então, assim, eu acho que vale também trazer os pilares, né, dessa atividade, que é a segurança, seja para os seus trabalhadores, principalmente o pessoal que fica embarcado nas plataformas, que eu entendo que aqui pode ser uma preocupação de muitos de vocês, né, que ficam turnos lá, e hoje em dia também já avançou muito em relação à diversidade, por exemplo, para as mulheres. Antigamente sequer tinha banheiro próprio para mulher ou uma cabine, né, um camarote individual.
Hoje em dia, isso já é uma realidade na grande maioria dessas empresas, o que foi um grande avanço, mas a gente zela também, claro, principalmente pelo meio ambiente. Eu acho que vale a pena explorar os recursos que a gente tem, trazer essa riqueza para o nosso país, que ele seja retornado de forma eficiente, né, para o que deveria ser feito, que deve ser feito, em forma de orçamento para a União, para investimento na saúde, educação, no que é necessário, e trazendo essas melhores práticas internacionais como o Goal Zero, né, que eles chamam, que é quando você quer evitar o máximo de dias possíveis sem nenhum incidente, sem nenhum acidente dentro da plataforma ou também nos escritórios, né, no administrativo. Então, o que eu poderia dar de dica aqui, né, de carreira para os futuros profissionais dessa indústria é manter a boa comunicação com o órgão regulador, que é uma via de mão dupla, né, essa transparência, você sempre avisar o que está acontecendo quando precisa de mais prazo, justificando o porquê. Se for razoável, eu não vejo por que a ANP negar, eles são muito abertos nesse sentido, né? E fazer o networking também com seus pares da indústria, porque é importante, tanto para o seu trabalho atual, de trocar figurinha, experiência, dúvida, por que não, e oportunidades futuras, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, os movimentos, o que espera, né? Se amanhã você vai estar na cadeira daquela pessoa ou vice-versa. Tudo muda muito rápido, né? A gente só tem essa certeza que nada vai ficar do jeito que é. Então, eu desejo muito sucesso em suas carreiras e rumo à transição energética, que também é muito relevante, eu acho que vai acontecer, cada coisa no seu tempo, mas lembrando que ainda é muito relevante a gente ter essa energia firme, né? Que ela é advindo tanto do petróleo e o gás agora aí, mais do que nunca, como um vetor para o sucesso dessa transição. E no futuro, quem sabe, um hidrogênio verde, potencial solar que também já existe no Nordeste, né? O Brasil, por exemplo, em comparação com a Alemanha, já fugindo totalmente aqui do meu tema, que eu não consigo me conter, mas eu já ouvi a seguinte frase, né? O pior projeto no Brasil em relação à energia solar, né, nos projetos de incidência de energia solar, de radiação, desculpa, ele consegue ser melhor do que o melhor da Alemanha. Então, a gente tem muito potencial, tem área de energia para todos, tem aí um sucesso nas térmicas, a necessidade de abastecimento também. Para isso, a gente precisa ainda, sim, da energia firme. Então, eu acredito piamente que o petróleo ainda tem mais algumas décadas pela frente também, em paralelo a essa transição até que se torne economicamente viável para todos. Muito obrigada. Fico à disposição aqui meus contatos e agora aberta às perguntas. Obrigada. Meg, muito obrigada, tá, pela excelente apresentação, uma apresentação muito clara, muito didática. Eu, pelo menos, aprendi muito e espero que todos os ouvintes tenham aproveitado também. Muito obrigada, de verdade, pela apresentação. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, e aí eu passo a palavra para o Matheus para fazer as perguntas para a nossa palestrante. Tá bom. Perfeito. Parabéns de novo, Meg, pela palestra, muito esclarecedora mesmo. E começando a rodada de perguntas, a primeira é do Celso Paulina, ele é da Universidade Agostinho Neto, e ele pergunta: os stakeholders do projeto estão desde o princípio e o fim do projeto? Qual o impacto que eles têm no projeto? Boa pergunta. Depende, né, do projeto. Ao longo do projeto você muda os stakeholders também, tem uns que são mais intensos no início e no fim. Vou citar aqui um pouquinho fugindo da ANP. A ANP está desde o início até o final mesmo, literalmente. O IBAMA, por exemplo, quando você tem uma rodada, existem pareceres indicativos do órgão ambiental competente, né? Seja no âmbito federal ou estadual. E aquilo ali é só uma orientação, uma diretriz. Ele não garante que você vai conseguir a sua licença para poder executar a sua atividade naquela determinada área. Mas o IBAMA, ele está presente quando você vai fazer uma campanha de perfuração, e depois, para o seu plano de desenvolvimento, você tem que ter autorização também do IBAMA novamente, e uma vez que você consegue essa autorização, você vai fazer todas as atividades, mas em caso de um incidente, por exemplo, ambiental, você tem que comunicar também ao IBAMA, no seu grupo de emergência, e você está também
exposto, né, a sanções impostas também pelo órgão regulador ambiental, tem uma lei federal também de crimes ambientais, e no final da vida útil também, quando você vai descomissionar aquela área, por exemplo, tem impactos, o coral-sol, aprovação do PDI, tem vários itens que, nesse caso, o IBAMA também está envolvido. A DPC, você tem autorizações no início do projeto para você poder trazer um FPSO, ou quando você vai movimentar a plataforma, você tem que alterar a carta náutica para dizer onde é que vai estar o posicionamento exato das suas âncoras, dos seus ativos, acima de quantos metros, enfim. Você tem toda essa interface, né, com vários tipos de stakeholders, eu nem mencionei aqui também, tem o pessoal da performance social, que são os engajamentos com comunidades locais, por exemplo, pesqueira, né? Dependendo do lugar, você tem que fazer audiências públicas para informar que barcos de pesca não podem se aproximar, agora eu não me lembro se são 500 metros da plataforma, por questão de segurança também, né? Você tem comunidade indígena, enfim, você tem vários impactos de muitos stakeholders, né? Então, depende do projeto e etapa que você vai estar em cada momento. Tá? Obrigado pela resposta. A próxima pergunta é a Giovana que irá fazer. Bom, Meg, a gente teve, na verdade, 2 ouvintes que fizeram a mesma pergunta, tá? O Sebastião Toco, da Copa UFRJ, e a Ana Paula. Por quais motivos o regime de concessão não é aplicado ao pré-sal? Excelente pergunta. Bom, aqui eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Porque eu participei nisso na época do IBP. Eu, de novo, particularmente, eu realmente acho o regime de concessão muito mais simples, assim, de lidar, sabe? Ele é claro, ele traz uma simplificação no dia a dia da operação e é aplicável por grande parte dos países, na verdade. Porém, na época da descoberta, assim, foi debatido isso, o próprio IBP se posicionou contrário a essa questão. Hoje em dia ainda voltam essas discussões, mas fato é que a gente já tem vários contratos sobre o regime de partilha de produção, então agora também o que fazer? Se a gente fosse voltar para a concessão e esses contratos que foram licitados sob um outro regime, como é que você faz para manter a segurança jurídica, né? Então, se tornou uma bola de neve muito complexa, mas foi uma questão de estratégia do governo na época. Então, para ter, não sei, mais controle, mais ingerência em cima das reservas, uma questão ideológica também, eu acredito que tenha sido esse o racional. Tá. Obrigada, Meg, pela resposta. Nada. A próxima pergunta é do Rafael Purificação, que é aqui da Seção Brasil, da SPE, né? E ele pergunta assim: com o cenário de transição de energia de fontes fósseis para renováveis cada vez maior, como você avalia os diferentes regimes e qual seria mais adequado na realidade do Brasil? Eu não entendi direito o início, por causa da transição energética. Tá aqui. Qual seria o regime para uma energia renovável? Isso? Não entendi muito bem a pergunta, Rafael. O que você quer dizer com isso? Não, eu prefiro concessão, sem sombra de dúvidas. Mas, não sei se para energia renovável também seria aplicável isso, para uma eólica, por exemplo, é isso? Acredito que seja isso, Meg. Acredito que sim, seria o melhor espelho, né, para se replicar como referência, com as suas especificidades, claro, ressalvadas, né? A gente tem muito que aprender também com a Europa, com o Reino Unido, por que não? Assim como o gás, a gente pegar modelos bem-sucedidos, né, o que funciona bem, o que não funciona, mas para eólica e solar, por exemplo, a gente já existem vários projetos no Brasil, em Minas Gerais, no Nordeste também, e algumas coisas já são utilizadas também em paralelo. Mas eu acredito que seria isso. Perfeito, obrigado. Bom, a gente tem mais uma pergunta aí da Ingrid Silveira, tá, do Programa de Engenharia Naval Oceânica da UFRJ. Embora não exista um planejamento do espaço marítimo brasileiro, gostaria de saber se há uma prioridade de áreas para atividades de óleo e gás frente à mineração, eólico offshore e navegação. Para a parte offshore que ela está falando, né? Para marítimo brasileiro. Marítimo brasileiro, exato. Bom,
Vamos lá, por partes, quebrando a resposta, se é que eu entendi também direito. Para a atividade de óleo e gás, tem, né, muitos blocos offshore. Se fala muito também, além das 200 milhas náuticas, que parece que tem um espelho de um pré-sal, e o Brasil já conseguiu, através de requerimento na ONU, alguns anos atrás, para ter a propriedade, a competência dessas áreas também, que são consideradas áreas estratégicas também. Então, se quer tentar otimizar a produção nessas áreas, por quê? Para a gente não perder o bonde, desculpa aí o meu francês, mas a gente ficou anos sem rodadas quando o petróleo atingiu o valor de mais de $100 o barril, né, no patamar, e já tivemos 2 crises nessa última década, estou falando fora a década de 70, mas em 2016 e agora, ano passado, a gente chegou num valor abaixo de $30 o barril, então todo mundo perde, o país perde, né, porque você deixa de pagar royalties a maior, e as empresas, por sua vez, elas têm uma análise de portfólio internacional, então, dependendo do caso, do cenário econômico e político, deixa de investir em novos ativos no país para investir em outro país, porque o regime é mais favorável, o retorno é maior, o ativo é melhor, enfim, depende, né? A gente tem que lembrar que o pré-sal, por exemplo, o custo é infinitamente maior do que um projeto onshore, ou um projeto de campos maduros, ou de águas rasas, ou do shale, né, dos Estados Unidos. O custo é totalmente maior, e você tem o gás associado também com um grau API que também varia, pode ser mais denso, pode ser melhor, pode ser com menor teor de enxofre, depende do caso, mas tudo isso é levado em consideração na escolha de um projeto, entende? Mas voltando aqui para planejamento do espaço marítimo, eu não tenho conhecimento disso, não. O que se fala mais para frente, né, de novo, pegando como exemplo a Europa, você transformar plataformas que não estão mais sendo utilizadas em geração de energia eólica, né, dependendo da posição, está lá no offshore, ela pode gerar energia para si, ou ter algum tipo de link, né, de escoamento para a terra, para gerar energia de forma macro também. Então, se fala nisso também. Mineração, eu também acho que é tudo onshore. Desconheço offshore, não sei, pelo menos no Brasil. Eu sei que o Brasil é muito forte, né? A gente é um dos maiores exportadores de minério de ferro, seguido pela Austrália, exportava muito para a China também, aí já vai na economia circular, que aí você entra no descomissionamento, reciclagem até de ferro, inclusive, desses navios, que a qualidade do aço brasileiro, principalmente desses navios de 30 anos atrás, dos que foram construídos aqui também, né, ou com aço brasileiro, a qualidade é muito alta, então você pode fechar esse ciclo completo, né, de reciclagem. E eu acho que é isso, mas você tem que ter um planejamento da carta náutica, como eu falei, né, de altura, do que você tem de sistema submarino, a parte subsea, subsurface, para não atrapalhar na navegação. E a gente tem um movimento muito grande também dos portos, né, principalmente do Rio, do Nordeste também, e de Santos, com navios a granel, para minério, carga, enfim, o agronegócio também de grãos. Não sei se é isso que a Ingrid quis dizer, sobre prioridade de passagem. Essa é a minha visão, pelo menos. Tá ótimo, Meg, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é do Cauê Galvão Carini, da UFRN. Se cogita que há um novo pré-sal no Nordeste, caso isso se concretize no futuro, qual seria o processo administrativo para o início da exploração? Isso demandaria muito tempo? Olha, eu também não tenho como te precisar isso agora. Se for como consta agora, quando a lei que trata, né, do regime de partilha, ela fala em áreas estratégicas. Hoje a gente entende como a picanha do pré-sal polígono ali, e aí vai depender do governo federal essa diretriz. Se for considerado também uma área estratégica, pode ser que se utilize o modelo de partilha. Se decidirem que nessa região, ou se alterarem a lei, ou por alguma flexibilização dessa interpretação, seja autorizado fazer via concessão, ótimo. Obrigada pela resposta, Cauê. A gente tem mais perguntas aqui no chat. Vou colocar mais uma aqui,
da Sara Ferreira, da Universidade Federal do Espírito Santo. Você vê perspectivas de um maior estímulo vindo da ANP-CNPE para investimento em direção à transição energética no âmbito da obrigação de P&D? Olha, tem vários projetos, né? Todas as empresas têm aquela obrigação da cláusula de P&D, PDI, né? De inovação também. Então, tem projetos muito bons, tem inovações tecnológicas, soluções extremamente criativas, de várias áreas, né? Então, uma vez aprovada, autorizada na lista lá da ANP e que aquilo possa se materializar, por que não? Eu não sou dessa área especificamente, tá? Mas eu já vi alguns projetos, já tive conhecimento de alguns que têm a ver com, por exemplo, redução de emissão de gás de efeito estufa, que tem a ver, né, com a transição de certa forma, otimização de plataformas de segurança, de robôs, mas de transição energética propriamente dita, eu desconheço ainda, mas eu acredito que sim, é a tendência. Obrigada, Meg, pela resposta. Vamos aqui para a próxima, do Rafael Purificação novamente. Apesar da ANP ser o regulador do setor, outras autoridades, como IBAMA e Marinha, também têm poder no processo. Como você avalia essa divisão e incerteza sobre o ponto de vista do operador e investidor? Tá me botando numa saia justa, hein, Rafael? Tô brincando. Não, mas é que depende também, de novo. Aquela resposta de advogado, depende. Não, mas é porque tem algumas matérias que eu vejo que se aplicam mais, assim, como é que eu vou dizer? Por exemplo, se a gente falar em parte subsídia, né, tirando a parte de segurança operacional em si, para descomissionamento, por exemplo, eu vejo que o IBAMA tem grande ingerência, né, nessa anuência. Se a gente for falar, por exemplo, em desconexão de uma plataforma ou parada de produção, eu vejo que, nesse caso, estou citando aqui, tá, hipoteticamente, o IBAMA não teria ingerência, e caberia sim a ANP, né, ela tomar esse tipo de decisão até por contrato, por regulação. Então, isso é muito tênue, essa linha, mas pelos meus contatos com os 3 reguladores, né, que eu sou ponto focal também, eu vejo uma abertura e uma razoabilidade muito grande dos 3 órgãos, e cada um tenta meio que se colocar, se restringir ali ao que te compete, entendeu? Digamos assim, cada um no seu quadrado. Porém, se tiver um overlap aí de decisões, em última instância, claro que ninguém quer fazer isso, sempre existe a possibilidade de judicializar, de se obter uma liminar, dependendo da situação, se for crítica, se for urgente, segurança, mas o que eu tenho visto foi uma grande abertura dos 3 órgãos e eles são bastante razoáveis nas suas decisões, pelo menos até então. Obrigada, Meg. Próxima pergunta é do Adão Kutsch, que ele é da COP da UFRJ, e pergunta é: quando o bloco devolvido à ANP por insucesso no PEN, tendo pago bônus de assinatura, é devolvido bônus de assinatura à empresa ou ele assume todo o risco? Não, o bônus de assinatura ele nunca é devolvido, tá? Agora, quando você tem o PEN, se você completou o seu PEN durante aquele período exploratório, você tem de volta a garantia do PEN, porque são 2 coisas que a gente está falando aqui, tá? Na verdade, são 3. Quando você vai participar de uma licitação, você tem a garantia de oferta, que também ela só tirando a oferta permanente, se você desistir, ela é executada. Dentro da concessão e dentro da partilha de produção, você apresentou a garantia de oferta. Você chegou lá no dia do leilão, enfim, você não quis fazer uma oferta efetivamente, você volta e você pega o seu dinheiro de volta, tá? Sua garantia financeira, se for o caso, ou tem penhor de hora, depende do tipo de garantia, tá? Agora, a partir do momento que você ofertou para um ativo e você ganhou, e você apresentou a garantia do PEN, que é quando você vai assinar o contrato depois que você venceu mesmo, aí você tem um período para executar aquelas atividades. Se porventura você não executar essas atividades, aí sim você vai perder essa garantia. Agora, se você executou dentro do prazo, a ANP te devolve essa garantia. O bônus de assinatura que você pagou lá para você ganhar a oferta,
Se você achou petróleo ou não, indiferente. Perdeu. Entendeu? Entendi, perfeito. Obrigado pela resposta. E a próxima pergunta é do Ayrton. Ele primeiro parabeniza a apresentação. E a pergunta dele é: como funcionam as obrigações de investimentos retornados ao Brasil pelas empresas exploratórias? É focado em alguma área e ou região específicas? Eu também não entendi essa pergunta, gente. Eu não sei se eu fui clara na minha apresentação. Obrigado, Everton, pelo seu comentário. Obrigações de investimentos retornados ao Brasil pelas empresas. Você quer dizer o quê? Uma empresa exploratória que está explorando no Brasil, né? Se ela tem que retornar alguma coisa ao governo brasileiro. Não, você paga as participações governamentais, que eu citei, são os royalties, participação especial em caso de produção de grande volume, pagamento pela retenção da área, que ele é feito anualmente também, que você paga tipo um aluguel mesmo de área, ou você está, digamos, usufruindo aquela área ali, explorando também, e aí você paga isso para a ANP, ela consolida o valor que você tem que pagar, e aí paga uma guia de recolhimento para a União, esse valor vai para o Tesouro Nacional, e aí sim é redistribuído dentro do orçamento pelos entes da federação. Mas aí cabe essa execução ao governo federal, entendeu? Essa forma de compensação pela utilização e aquisição daquele óleo, né? Daquele produto que vem, óleo ou gás. Sim. Obrigada, Meg, pela resposta. A gente tem aqui uma pergunta agora da Letícia Oliveira. Meg, você acredita que pela complexidade do modelo de partilha e sua maior burocracia, isso pode desencorajar as empresas a participarem das rodadas, mesmo com o enorme potencial dessa área? De novo, depende. Advogado. Não, assim, o modelo de partilha existe em qualquer lugar do mundo. E fato é que, se a área for interessante, né, se os dados, a sísmica, toda a avaliação que aquelas empresas fizeram ela fizer um economics com resultado, com retorno, acredito que eles vão investir. Agora, claro, se você mudar a regra toda hora, tiver instabilidade, né, insegurança jurídica, quebra de contratos, isso inibe investidores estrangeiros. Por quê? Quando uma empresa faz uma análise, eu estou falando aqui numa empresa global, né? Ela pode deixar de investir num país porque está em guerra, ou porque, sei lá, qualquer outra razão, e ela pode investir num outro país, que a situação está muito mais tranquila, está mais calma, e ela vai ter o mesmo retorno. Então, isso vai depender muito do cálculo da análise interna de cada empresa, entendeu? Mas, claro, você tendo um ambiente político favorável, né, estável, uma economia boa, com regras claras, uma agência reguladora forte, independente, atuante, ajuda muito, certamente. Entendido, Meg, obrigada. Vamos a outra aqui, do Adão. Sendo a ANP uma reguladora, ela faz também o roadshow, sendo assim, ela faz também campanha sísmica para aquisição de dados sísmicos? A ANP, ela adquire de EADs, né, que são empresas de aquisição de dados. Tem de prateleira, que eles chamam, né, dados de prateleira, você vai lá e compra no mercado, ou ela pode até contratar alguma específica para uma área maior, por exemplo. Mas ela mesma, a ANP, ela não executa essa atividade. Ela só adquire de outrens ou disponibiliza após aquele período de confidencialidade que eu comentei, que outras empresas já exploraram naquela determinada área. Elas fornecem para a ANP, né? Mas isso é sigiloso até então. Passado esse período, a ANP pode vender certos dados, sim. Aí outras empresas podem adquirir, e dentro de cada leilão você tem esse pacote de dados que a empresa paga uma taxa. Ela paga, adquire no BDEP para a ANP, então ela faz parte do caixa, né? Dessa forma. Bom, acho que acabou as perguntas aqui do chat. Queria agradecer muito a sua disponibilidade em responder todas as perguntas dos ouvintes, tá? Bom, agora eu vou aqui voltar para a nossa apresentação, só para agradecer, né, mais uma vez, todos os ouvintes, agradecer muito à mesa, né, ao Rafael Purificação da SPE, ao professor Célio Albano, né, aos alunos aí, Matheus e Amanda, por todo o suporte, e principalmente a nossa palestrante de hoje, a Meg de Luca. Muito obrigada a todos. Queria pedir também para todo mundo seguir as nossas redes sociais, né, Instagram e Facebook e LinkedIn, né, que é por lá que a gente dá os recados, né, que a gente faz as atualizações sobre o minicurso e sobre outros eventos também, tá? E queria convidar todos, né, para a semana que vem, nos dias 8 e 9, a gente vai começar o módulo 2 do nosso minicurso,
que é inovações tecnológicas, tá? E a primeira palestra é do Raimar, né? Então, estão todos convidados, e muito obrigada, boa noite e até semana que vem. Obrigada a todos, boa noite. Bom feriado. Obrigada por quem ficou até agora. Tchau, tchau. Muito bom, Meg, excelente. Excelente. Pô,